Um homem planeja vingança contra sua esposa e seu cúmplice, após tentar envenenar e enterrá-lo vivo. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Sepultado Vivo de 1990. E vamos para mais um resumo. O filme começa em um canteiro de obras, onde Clint, um empreiteiro de sucesso, entra em seu escritório e faz uma ligação para sua linda esposa Joanna. Durante a conversa, ele expressa a tristeza por ela estar planejando viajar no fim de semana, mas promete sair mais cedo do trabalho para se despedir. No entanto, Joanna demonstra certa irritação, deixando claro que algo a incomoda. Enquanto isso, Clint recebe um visitante no escritório e assina a carta para Joanna em casa, pegando uma encomenda na caixa de correio. Ao fundo, o som constante de um cachorro latindo cria uma atmosfera tensa. Mais tarde, vemos Clint dirigindo por uma estrada, quando é parado pelo xerife local, Sam. O xerife, de maneira casual, o convida para uma pescaria. Clint responde de forma amigável, mencionando que, como Joanna está fora no fim de semana, ele terá tempo livre. Após a breve conversa, o xerife o libera e Clint segue diretamente para casa. Assim que chega em casa, Clint liberta seu cachorro, Duke, que estava preso. Joanna, porém, não parece muito animada ao vê-lo e menciona de forma seca que recebeu sua mensagem. Ela avisa que precisa sair cedo, pois tem uma consulta médica. Durante a conversa, Clint comenta que um comprador esteve na oficina e fez uma nova oferta de $1,5 milhão pela empresa, mas ele recusou novamente. Joanna reage dizendo que é muito dinheiro, mas Clint rebate perguntando o que faria com sua vida se decidisse vender o negócio. Irritada, Joanna sugere que poderiam voltar para Nova York. A troca de opiniões rapidamente se transforma em uma discussão acalorada. Clint lembra que deixou Nova York e viajou 3.000 quilômetros até ali, com o objetivo de construir uma vida melhor para os dois. Joanna, claramente insatisfeita, sai de casa dirigindo seu carro azul claro, comprado por Clint, deixando visivelmente abatido e desolado. Depois, Clint sai para pescar com o xerife e, enquanto os dois estão no barco, Clint começa a desabar sobre seus problemas. O xerife, com um olhar atento, pergunta como as coisas estão indo em casa e Clint responde que Joanna, sendo uma mulher da cidade, está tendo dificuldades para se adaptar à vida no campo. Enquanto isso, em outro local, descobrimos que Joanna está mantendo um caso com seu médico, Cortland. O médico, com uma promessa sedutora, lhe garante que ela terá uma clínica em Beverly Hills e vários luxos, além de uma vida de glamour. Ele revela também que extraiu uma toxina dos ovários de um peixe, que provoca uma parada cardíaca instantânea. Juntos, eles tramam a morte de Clint, planejando vender a empresa depois de sua morte. Cortland convence Joanna a colocar o veneno na comida de Clint, assegurando que ele consumirá todo o prato sem suspeitar. Ao voltar para casa, Joanna começa a vasculhar sua bolsa em busca do veneno, mas acaba derramando o frasco que começa a vazar. Em pânico, ela tenta esconder o veneno na cesta de roupas sujas, onde ele continua a vazar, sem que ela perceba a gravidade da situação. Mais tarde, quando Clint chega em casa, vê Joanna preparando um bife para ele e avisa que estará em sua oficina por um tempo. Irritada com o barulho vindo da oficina, Joanna lembra do veneno que havia escondido. Ela se dirige até o lixo, pega o frasco de veneno e, com uma expressão de determinação, decide colocá-la no vinho que Clint iria beber. No entanto, Clint aparece de repente e, sem perceber o que ela estava fazendo, leva os 2 copos de vinho para a mesa de jantar. Joanna, tensa e apreensiva, se senta e observa Clint comer, seu olhar fixo nos copos, preocupada com a possibilidade dele beber o copo errado e escapar de seu plano. Clint pega o vinho e propõe um brinde, mas, para sua infelicidade, acaba bebendo o copo envenenado. Seu corpo reage imediatamente e ele sofre uma parada cardíaca, caindo no chão de dor e gritando por ajuda. No entanto, Joanna se recusa a socorrê-lo, incentivando a terminar com sua própria vida. Ela então faz uma ligação para seu amante, o médico Cortland, e avisa que o serviço está concluído. Mais tarde, o xerife Sam e Cortland chegam à casa. Sam, visivelmente abalado, não consegue acreditar que seu amigo tenha sofrido um ataque cardíaco tão precoce. O frasco de veneno está no chão, quase sendo pisado pelo xerife. Ele pergunta ao médico legista se uma autópsia é necessária, mas Cortland responde que não há necessidade. A cena então muda para o necrotério, onde vários corpos estão armazenados e um deles se move levemente. Na manhã seguinte, os legistas retiram o corpo de Clint do saco e começam a prepará-lo para o funeral. Enquanto isso, Cortland faz uma ligação para a funerária, informando que Joanna deseja um funeral rápido, sem embalsamamento. Enquanto isso, os funcionários da funerária estão prestes a cortar o corpo de Clint, mas são interrompidos pelo dono, que comenta sobre a escolha econômica da família. Eles optam por um caixão barato e começam a preparar o funeral de maneira apressada. Durante a cerimônia, o cachorro continua a se comportar de maneira estranha e Joanna se aproxima
cima do caixão para colocar sua flor. No entanto, ao olhar para o corpo, ela demonstra arrependimento e começa a chorar. Mais tarde naquela noite, Joanna é vista em sua banheira, acompanhada de Cortland. Eles bebem e riem, comentando sobre o assassinato que acabaram de cometer. A noite é marcada por uma tempestade com trovões, e Duke, o cachorro, começa a latir freneticamente procurando por seu dono. Isso irrita Joanna, que, visivelmente estressada, afirma que já teve o suficiente do animal. Ela pega uma arma com a intenção de matá-lo. Ela tira na fechadura da gaiola, libertando Duke, e tenta atirar nele, mas acaba errando. Duke corre em direção ao cemitério, onde encontra o túmulo de Clint e se senta ao lado dele. Para nossa surpresa, Clint ainda está vivo dentro do caixão. A dose de veneno aparentemente não foi o suficiente para matá-lo. Ele sente gotas de água em seu rosto e, com esforço, tenta sair do caixão. Desesperado, Clint quebra o caixão, que começa a se desintegrar devido à sua péssima qualidade. Com dificuldade, ele supera os obstáculos e consegue rastejar para fora do túmulo. Finalmente, ele é recebido por Duke e começa a sua jornada de volta para casa. Ao chegar em sua porta, ainda com dificuldades para andar, Clint se dirige até a lateral da casa e, para sua surpresa, vê sua esposa beijando Cortland. Agora, entendendo tudo, ele decide esperar que Cortland saia, antes de quebrar as janelas do porão e entrar na casa. Clint tenta subir as escadas, mas está fraco e acaba caindo. Então, ele decide passar a noite escondido no porão. No dia seguinte, Joanna encontra o advogado de Clint, que lhe fornece informações sobre documentos importantes e detalhes da conta bancária dele. Ela lhe diz que está disposta a vender a empresa por 1,5 milhões de dólares, com o pagamento em 48 horas. No porão, Clint finalmente acorda e sobe até a cozinha. Ele bebe água na pia e pega algo na geladeira para comer, sentindo uma fome intensa. Enquanto come, percebe que sua esposa voltou de carro e, em pânico, corre de volta ao porão, agora armado com uma arma. No entanto, Clint deixa cair os cartuchos e precisa descer as escadas para pegá-los. Após conseguir carregar a arma, ele sobe novamente, preparado para atirar em Joanna. Mas, de repente, a campainha toca. É o xerife, que veio verificar como Joanna está. O xerife lembra como Clint construiu a casa com as próprias mãos e pergunta sobre a placa de venda na frente da casa. Joanna responde que o lugar parece pequeno desde a morte de Clint e menciona também a venda do negócio. Enquanto o xerife se prepara para sair, Cortland chega para visitar sua suposta paciente, Joanna. Ao vê-lo dentro da casa, Clint percebe que só tem uma bala carregada e decide voltar ao porão, cauteloso sobre seus próximos passos. Enquanto isso, Joanna começa a entrar em pânico com as perguntas do xerife e insiste que eles devem sair naquela noite. No entanto, Cortland sugere que espere mais uma noite, já que o dinheiro da venda da empresa seria recebido no dia seguinte. Durante a conversa, eles também comentam sobre como Joanna estava grávida, mas abortou o bebê para evitar ficar com Clint. Isso enfurece ainda mais Clint, que, ao ouvir a conversa, tira os cartuchos do rifle, murmurando que matá-los com uma arma seria muito fácil. Mais tarde naquela noite, enquanto Joanna adormece, Clint pega uma tesoura no quarto. Ele a usa para se limpar, desinfeta as mãos e, com cuidado, cobre suas feridas com bandagens, se preparando para o que está por vir. No dia seguinte, algumas pessoas chegou com uma maleta recheada de dinheiro, sinalizando que a venda do negócio foi concluída. Joanna, surpresa com a quantidade de riqueza que agora está em suas mãos, observa os empresários irem embora. Assim que ficam sozinhos, ela se entusiasma com a ideia de gastar todo aquele dinheiro com Cortland. Enquanto isso, o xerife se dirige até o túmulo de Clint, apenas para descobrir que o corpo foi desenterrado e desapareceu, sugerindo que alguém o tenha roubado. Determinada a resolver o mistério, ele ordena que o caixão seja levado para sua casa e que tudo seja mantido em sigilo até que consiga concluir sua investigação. De volta à casa de Clint, enquanto Joanna sorri, empolgado com $1 milhão, ela se depara com um cenário aterrador. O banheiro está coberto de lama. Horrorizada, ela tenta ligar para Cortland, mas ele não atende. Desesperada, ela deixa uma mensagem de voz, alertando que alguém pode estar dentro da casa. Lembrando-se da arma, ela decide descer até o porão. Enquanto caminha, ela encontra Duke, que começa a latir furiosamente. Assustada, Joanna recua lentamente em direção à arma, mas no momento em que se prepara para atirar no cachorro, Clint a tranca no porão e começa a pregar tábuas nas janelas, isolando o local. Em outro momento da história, Cortland está conversando com seu peixe, enquanto pega mais veneno deles. Ele checa suas mensagens e descobre que o proprietário do imóvel vai despejá-lo, já que os últimos 6 meses de aluguel não foram pagos. Ao chegar à casa de Clint, Cortland pega a seringa com veneno e continua chamando por Joanna. Ele começa pela busca no quarto dela, onde encontra a maleta cheia de dinheiro. Enquanto isso, Joanna acorda e ouve o Cortland chamando seu nome repetidamente. Achando que ele foi o responsável por tê-la assustado antes, ela
se esconde debaixo das escadas. Quando ele se aproxima, ela o golpeia com uma barra de metal, fazendo com que a seringa de veneno caia de sua mão. Aproveitando a oportunidade, Joanna pega a maleta e começa a subir as escadas, mas no momento em que tenta escapar, Clint aparece e fecha a porta, bloqueando o seu caminho. Algum tempo depois, Clint começa a carregar madeira para dentro da casa, enquanto Cortland recobra a consciência. Joanna pede desculpas por tê-lo agredido e explica que alguém os trancou lá dentro. Cortland tenta escapar disparando contra a porta, mas logo descobre que as balas foram removidas, deixando apenas pólvora e ar. Ele então tenta arrombar uma janela de madeira, mas é interrompido pelos latidos de Duke do lado de fora, forçando-o a desistir. No andar de cima, Clint parece estar fazendo reformas na casa, serrando paredes e destruindo uma foto dele com sua esposa. Quando Joanna acorda no dia seguinte, Cortland revela que estão presos há 8 horas. Ele acredita de maneira equivocada que o homem no andar superior é Sam, o xerife, que estaria atrás do dinheiro. Irritado, Cortland declara que está disposto a matá-lo. Joanna encontra a seringa com veneno escondida sob uma gaveta. Ao perceber que Cortland planejava usá-la para envenená-la, ela o esconde e pede que ele queime todo o dinheiro caso realmente a ame. Cortland se recusa e Joanna o confronta sobre a seringa. Ele admite que é um quebrado e que nunca terá uma clínica dos seus sonhos. Quando Cortland está prestes a injetar o veneno em Joanna, a porta do porão se abre. Eles decidem não desperdiçar o veneno um no outro e saem do porão, apenas para descobrir que a casa foi transformada em um labirinto de madeira. Enquanto isso, na cidade, o xerife Sam continua obcecado pelo caso do túmulo de seu amigo. Ele inspeciona o caixão mais uma vez e percebe que alguém saiu dele. Na casa de Clint, Joanna e Cortland discutem sobre os crimes que cometeram, até que uma parede se ergue entre eles, separando-os. Em um corredor que leva a uma janela aberta, Cortland avista uma figura sombria. Pensando ser Sam, ele tenta suborná-lo com o dinheiro. No entanto, Clint se revela, fazendo Cortland tropeçar na maleta e cair sobre a seringa, injetando o veneno em si mesmo. Logo depois, Joanna se vê presa entre Clint e uma pequena passagem. Ela rasteja até o final do caminho, mas ele termina abruptamente, permitindo que Clint a trancasse ali. Clint finalmente se revela a ela e menciona o aborto que tiveram, perguntando se seria um menino ou uma menina. Ele coloca o corpo de Cortland e o dinheiro em um grande caixão de madeira, pregando. Em seguida, Clint espalha gasolina pela casa e a incendeia com um sinalizador. Ele carrega o grande caixão em sua caminhonete, levando também seu fiel cachorro. Pouco depois, Sam chega à cena, mas após o fogo ser apagado, nenhum corpo é encontrado. Quando Sam retorna ao cemitério, vê um homem parado sobre o túmulo preenchido de Clint e conversa com ele. Ao perceber que é Clint, Sam afirma que não o conhece e não quer vê-lo ali novamente. Clint compreende e vai embora em sua caminhonete. No final do filme, é revelado que Joanna ainda está viva, presa no caixão com o corpo de Cortland e o dinheiro, gritando desesperadamente por socorro. A moral da história nos ensina a nunca subestimar um homem que você achou que estava morto, especialmente se ele for Clint. A segunda lição: o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode te salvar de um caixão barato. E por último, cães leais e venenos exóticos raramente são uma boa combinação, a não ser que você esteja assistindo a um filme de suspense. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.